Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Amanhã é dia 8 de janeiro e como não poderia deixar de ser, a turma do consórcio está tentando tirar vantagem, fazendo documentários, série de reportagens, entrevistas e teve uma delas que foi muito interessante, porque José Múcio, o ministro da Defesa, acabou por fazer uma revelação importantíssima. Ele contou com base no que o Lula fez algumas modificações no Exército, inclusive uma delas que envolve o CID, e foi graças ao apoio do jornal Metrópolis e do jornalista Rodrigo Rangel. E a gente vai ter que comentar sobre isso porque é um absurdo sem tamanhos, mas quero começar o vídeo falando de Bolsonaro, trazendo algumas coisinhas sobre o estado das coisas no Brasil. Teve um interessante que fala aí sobre liberdade de expressão no Brasil, que eu acho que tem tudo a ver, uma coisa também que fala de Estados Unidos, um pouco Trump, alguns comparativos. Aí sim a gente vai começar a falar aí do Múcio e relembrar muita coisa. Depois a gente continua falando da entrevista do Múcio, aí o restante dela, que teve outras informações, coisinhas que o Lula também anda aprontando. Teve um relatório aí sobre desinformação nas redes, sobre democracia. Enfim, vem comigo que tem muita coisa nesse terceiro tema. Embates aí Lula e Bolsonaro, pacificação, como é que a pacificação tá vindo? Sensação, tinha que ser Brasil. E depois, vamos falar do Brasil do dia 1. O Brasil que deu errado. Várias notícias no âmbito da economia, no âmbito do Ministério do Trabalho, que a turma do Lula segue aprontando. E se der tempo no final, tem um até que fala aí da Globo e algumas coisinhas a mais. Mas vamos lá, vamos começar. Ontem pela manhã, Bolsonaro postou um recorte lá do Rui Costa. A gente deu play no vídeo de ontem. Pra quem não viu, é rapidinho, 30 e poucos segundos. Vou até dar play aqui de novo, só em via das dúvidas. Mas será que ele vai assistir à prisão do próprio Bolsonaro? Então, o Bolsonaro é como o Trump, você entendeu? O Bolsonaro não é uma instituição, é uma pessoa. Então, né, o problema do Bolsonaro é o mesmo problema do Trump. Ele é uma pessoa que tem cacife político para ganhar uma eleição presidencial. Por exemplo, se você tiver que derrotar o Lula, o único candidato que teria condições seria o Bolsonaro. Isso aí mostra o tamanho, né, e a importância do Bolsonaro. Ele está sendo perseguido por isso, não por golpe de Estado, nada. Deixando claro, o que está acontecendo contra Bolsonaro é perseguição. Palavras do Rui Costa Pimenta, ao lado do seu colega, né, Leonardo Atush. Bolsonaro reproduz a frase dele e o Carlos Bolsonaro diz: a cada hora passada, isso fica mais cristalino do que a água de poço. E aí, a turma do PCO, né, diante da postagem de Bolsonaro, comentaram, né, cada postagem, e eles não recuaram, não, mantiveram o que falaram. E trouxe algumas informações a mais, que eu quero trazer algumas comparações com a turma do Trump, que fala assim, ó. Sobre a menção de Bolsonaro, hoje, a sua fala no Brasil 247, o companheiro Rui Costa Pimenta comenta, abre aspas, ele está usando uma parte da análise que fazemos para se valorizar. Fazer o quê? É verdade que ele é o único candidato que pode derrotar o Lula, mas sua situação não está fácil também. Ele não tem acordo pleno com a burguesia. Isso é muito interessante, muito interessante. O que a turma do PCO chama de burguesia, a gente chama de establishment. E é muito bacana ver, porque se Bolsonaro não tem esse acordo, quem é que tem? Quem é que tem? É o Lula? Parece que o Lula tem, né? O Lula foi até descondenado. São verdades aí, e aquela coisa, a esquerda hoje, ela é tudo que um dia ela fingiu combater. A esquerda no Brasil hoje é o puxadinho das oligarquias. É o puxadinho do establishment. E é muito bacana quando eles, por um deslize, acabam por assumir isso. Um deslize, né? Teve que assumir. Pode sofrer um processo que o leva à prisão. É como o Trump, mas com muito menos força do que sua versão norte-americana. O Trump, mesmo com toda essa força, tem uma posição fraca institucionalmente. Mas com o Bolsonaro é parecido, mudando apenas que ele não é mais popular do que o Lula. É isso aí, eu discordo. Se você vai analisar a política, você tem que falar a verdade. Não adianta falsificá-la. Se o PT tivesse levado isso em consideração quando falamos que o país estava dividido, ele teria levado melhor a situação, mas não. Vinha sempre o cidadão, fala que o país voltou e que o amor venceu. Do que adianta essa falsificação da verdade e essa mistificação? Não adiantou nada. Fala aí do
Rui Costa Pimenta. E a gente falar mais sobre isso, falando sobre o Trump, quero primeiro comentar só esse parágrafo, ó. Trump recorre ao Supremo de decisão que o tornou inelegível no Colorado. Trump recorreu ao Supremo e o tribunal atualmente, segundo a maior parte aí dos analistas, é o mais conservador, onde eles colocam 6 juízes em um bloco, né, contra 3 do outro. 6-3, lá só são 9 ministros, sendo que desses 6 que estão lá, 3 são indicações do Trump. E aí, para comentar sobre isso, nos últimos dias eu vi alguns comentários nas redes sociais, perfis relativamente com certo engajamento. Cara, assim, a gente já tá em 2024. E aí, como a Globo tá fazendo documentário, fulano, cicrano, fazendo isso, fazendo aquilo outro, por causa do dia 8, aí o povo tá lá, aí ó, Bolsonaro gritava que acabou a mamata, mas fez o quê? Não fez nada. Cadê o trabalho cultural? Se realmente quisesse, daria pra ter feito 15 grandes produtoras de conteúdo tipo a Netflix. Eu falei, rapaz, não quis não, 75. Eu falei, capaz, 75, bicho? É mesmo? Então assim, a gente tá em 2024. A turma, ao invés de olhar, né, e fazer uma autocrítica mínima e pensar, cara, é só assim, você elege o presidente da República, esse cara é responsável por fazer tudo. O cara tem que fazer tudo. Tudo. Como se tudo fosse um estalar de dedo, assim, ó. Estalou o dedo, pronto, aconteceu. Por tudo é falta de boa vontade. Você vê nos Estados Unidos. Olha a situação dos Estados Unidos. A direita lá tem uma estrutura absurdamente maior do que a brasileira. É um país que a própria classe média, o pobre dos Estados Unidos é tipo classe média alta no Brasil, né? Beleza, lá tem pobre morador de rua. Mas vocês estão entendendo a relação que eu estou fazendo. Você olha para a situação, você vê todo um cenário, você vê uma composição de forças totalmente diferente, você vê que tem um partido republicano estruturado, você vê que tem fundações, e aí você reclama que no Brasil, o cara que foi eleito com a bancada em 2018 de 50 deputados, no máximo tinha 50 deputados de direita, no máximo, com todo o establishment contra este cara. O grande empresário que apoia Bolsonaro é Luciano Hang. Que assim, tá, qual foi o trabalho que o Luciano Hang fez de cultura, ajudar fulano, não sei. Não torna ele uma pessoa ruim. Que você vê a turma do agro, vamos pegar a ProSoja, porque esses gostam de aparecer. Patrocina um monte de podcast a ProSoja. Mas o que a ProSoja fez, inclusive, para ajudar quando a Amazônia estava pegando fogo e o agro estava sendo acusado de ser os grandes matadores? Não, um podcast para falar que eles são sustentáveis. Olha como a gente é sustentável. Cara, é um absurdo. É um absurdo, assim, com tanta coisa acontecendo, é muito mais fácil procurar alguém para colocar a culpa. Não, o culpado é ele que não fez. O culpado dele é sempre o culpado é o outro. O cara que não fez. Tudo é má vontade de Bolsonaro. Aí, por outro lado, fico até surpreso, né? O José Fux é o jornalista do Estadão, que em maio de 2019, ele fez uma das primeiras matérias, que eu acho que é uma peça-chave para entender o que acontece no país, que ele se referia à direita como os jacobinos, a direita jacobina. Ele começava a desenhar ali um cenário de como as coisas estavam acontecendo, né? Dava alguns nomes de que seriam os malvadões, espécie do gabinete do ódio. E agora, engraçado, é que passados em até 2024, né? Então, fazer a conta, 2020, 21, 22, 23, é quase 5 anos, né? Ele compartilha no próprio Estadão. 3 anos após a invasão do Capitólio, os Estados Unidos prenderam mais de 1.200 pessoas, veja números. Ele comenta assim, ó. Nos Estados Unidos, 1.200 pessoas foram presas pela invasão do Capitólio. Teve processo à margem da lei, correndo direto no Supremo? Não. Foi tudo conforme devido processo legal. Agora no Brasil, país da jabuticaba, vale tudo. O Supremo manda prender e arrebenta na maior. Se lá atrás, né? Se lá atrás tivesse talvez pensado um pouquinho mais antes de escrever sobre a direita jacobina, falar que tinha coordenação, talvez as coisas fossem um pouco diferentes, né? E é engraçado, Bolsonaro postou aquele vídeo do Rui Costa Pimenta. Você acredita que teve gente que reclamou? Teve gente que reclamou da direita. Isso é um grande absurdo, esse que é o problema. São as pessoas de direita que ficam dando engajamento para essas pessoas, etc. E assim eu faço
uma análise bem rápida. Eu acho que tem gente que tá reclamando. Ai, que deu RT no PCO. Eu vejo pessoal reclamando nisso desde 2019. A gente já tá em 2024. E até hoje eu não vi uma pessoa de direita que se filiou no PCO. Não vi uma pessoa de direita. Aí, a mesma galera que fala sobre isso, será que dá pra usar matérias do Estadão? Matérias do Globo? Não, porque não é de direita, né? Então a gente agora não pode mais compartilhar nenhum tipo de notícia da Globo, nenhum tipo de notícia do Estadão, nenhum tipo de jornalista que esteja, sei lá, em algum momento esteve contra a direita. A gente tá com tanta coisa acontecendo no país e a galera às vezes assim, tão limitada das coisas que eu fico sem entender. É como se o brasileiro comum ele não tivesse a capacidade de julgar por si mesmo. Ele precisa de um tutor, ele precisa de alguém que fale, olha, você pode ver essa notícia, mas essa daqui não, essa aqui é malvada. Essa daqui, se você ver, você vai fazer o L. Aí teve uma nota, né? Umas colunas, né, de opinião do Fernando Schuller. Ele escreve na Veja semanalmente, aos finais de semana. E ele é um cara que vem batendo na tecla bastante sobre questões ligadas, liberdade de expressão, censura, às vezes eu tô falando do judiciário. É assim, uma voz meio que sozinha na Veja. Porque você tem outros jornalistas que não são tão militantes. Você tem, por exemplo, o Hugo Marques. Jornalista ok, da Veja. Mas tá ali, ele reporta o que aconteceu e ficou por isso mesmo. Ele nunca bota sem sua opinião. São matérias normalmente factuais, mas sem esse viés carregado da imprensa. E o Fernando Schuller, o cara mais direito, fica até surpreso. Ele fala o seguinte, ele faz uma comparação do cenário que a gente está vivendo hoje no Brasil com a época dos hereges. Idade Média, fogueiras, né? Não, vamos queimar aqui os hereges. Aí ele fala, ele inclusive começa citando o caso do Breno Altman, que é filiado ao PT, né? Petista, lá do Opera Mundi, amigo do José Disseu, que andou falando algumas coisas sobre lá no Oriente, né? Coisas bem complicadas, falando do Grupo H, inclusive. E aí a Confederação Israelita achou que era demais e acionou a justiça contra ele. E aí Breno passou a ser investigado pelo Estado. E aí o Fernando Schuller fala o seguinte, que o curioso desse caso, ele fala, cara, eu discordo veementemente do Breno Altman. Discordo demais. Mas eu não vou perseguir esse cara. Porque eu defendo a liberdade de expressão. Agora, o que me deixa curioso foi observar as reações. O PT expressou sua absoluta contrariedade com a ação do Estado contra o cidadão. A presidente do partido disse que aquilo tudo era uma perseguição e mesmo a ABI surgiu falando em liberdade de expressão. Todas as pessoas que chancelam a perseguição contra a direita agora se fingem escandalizadas. Aí o Schuller continua falando, né? Herege é como chamamos aqueles de quem discordamos. Isso foi uma frase do cara do Castellion, né? Um cara que escreveu do século XVI. O pulo do gato é quando Castellion faz uma recomendação aos governantes. Abre aspas. Não dê ouvidos aos que aconselham a derramar sangue pela religião. Acreditem, se eles fossem perseguidos, aconselhariam o contrário. É exatamente o PT. O PT apoia a perseguição, apoia as piores coisas que existem. Mas quando é contra eles, aí muda. Aí o discurso muda por completo. Nós não podemos ser o PT. Nós não podemos apoiar a perseguição, né, com sinal trocado. Não, se vai nos favorecer, aí presta. Aí é do bem. Aí ele diz, ó, na visão da Confederação Israelita, Altman é um tipo de herege e logo um fora da lei. Para os apoiadores de Altman, hereges são jornalistas e blogueiros de direita, amplamente censurados nos últimos anos no Brasil. Ninguém se preocupa com a liberdade mais. A turma quer usar, vocês assistiram Vingadores, tem o Thanos, ele tem uma manopla. No momento ele estala o dedo e metade do universo desaparece. Literalmente metade. Eu não sei como é que ele escolheu as pessoas, mas metade das pessoas desapareceu. A gente não pode ser o Thanos só porque a gente tem a manopla, esse poder. Não, vamos aqui sumir com a metade da esquerda. Porque isso é um ciclo que só piora. E a esquerda vem se mostrando, né, um grupo ávido por perseguir. Na verdade, não é nem de hoje, né? A esquerda gosta de perseguir há muito tempo. Principalmente os petistas. Aí depois eu fiquei muito surpreso aqui por essa listagem de coisas que fizeram contra a direita. Não é todo dia que isso aparece na imprensa. Constituição. Sempre com o requinte de fazer tudo em nome da democracia. Tudo está sendo feito, né? Em nome da democracia.
Em seu nome, recriamos em nosso mundo jurídico o crime de opinião. Em nome da democracia, aceitamos banir, censurar, desmonetizar, processar, caçar passaportes, bloquear contas bancárias e mesmo prender. Faço um ranking das decisões mais bizarras. Primeira, o banimento do professor Marco Sintra por manifestar gentilmente algumas preocupações sobre o nosso sistema de votação. Você percebe que o próprio Schuller, ele é tipo eu, né? Ele fala do assunto pela beirada, pela bordinha, com medo do que pode acontecer. Porque escreve na Veja. O processo patético movido contra um punhado de empresários por um papo sem relevância em um grupo de WhatsApp. Acho que ele está se referindo àquela matéria do Guilherme Amado, né, do emoji, que virou inquérito. Guilherme Amado do Metrópolis, a gente vai falar do Metrópolis já já. Aí ele fala, assessor oficial minúsculo, Partido Comunista, cansado por um tweet que quase ninguém leu, atacando o Supremo. O monarca, banhando por uma frase incompreensível sobre alguma mutreta aí, com ponto de interrogação sobre o nosso sistema, né? Os deputados federais, desligados da internet sem processo, a revelia da prerrogativa constitucional da imunidade parlamentar, a lista é enorme. Ao perigosíssimo humorista Bismarck Fugaza, preso em uma operação digna de série lá no Paraguai. As plataformas digitais, censuradas por apresentarem sua visão sobre o pele das fake news. E lá no início, o impagável caso do Mito Show, o dançarino negro da Bahia, sem um tostão, autor de algumas alegorias pró-Bolsonaro, posto em cana como perigosa ameaça ao Estado de Direito. De tudo, o que mais impressiona é o exercício aberto da censura prévia. O ofício mandando tirar esse aí da rede. O poder personalíssimo, o processo nenhum. A exceção convertida em política de Estado, a fraseologia em norma de direito. Lembrando dessas coisas, me recolho a história. Quando Miguel Servet foi queimado vivo, na Genebra, 1553, por divergir das teses de Calvino, houve um tipo solitário que reagiu. Seu nome, David Joris, um teólogo flamengo. Ele escreveu ao conselho da cidade com um apelo, abre aspas, pensem no que aconteceria se nossos oponentes tivessem rédea solta para fazer o que eles quiserem. Quantos homens restariam na terra? A carta não deu em nada. Ele mesmo seria arrancado da cova e seu corpo queimado como herege. Mas seu gesto está lá. Diante do horror, a percepção precoce do sentido da tolerância, a atitude rara de quem enxerga sinais de luz quando tudo está escuro, é nele que penso, nesses tempos difíceis. E se pudessem fazer um apelo a nossos homens de poder, não teria muito a acrescentar ao apelo de David Joris. Afinal, 470 anos é tempo suficiente para aprender. O mundo dos homens precisa um pouco de reflexão, né? Olhar para o que está acontecendo. Talvez se essas matérias nesse tom do Schuller, do Fux e mais alguns jornalistas, alguns editoriais outros, talvez se isso tudo tivesse surgido ainda em 2019, antes da CPMI das fake news, ou quem sabe até a partir de maio, junho de 2020, nas primeiras buscas e apreensões, primeiros desdobramentos dos inquéritos. Mais tarde do que nunca, né? Mas a gente fica se perguntando, e o Brasil? Vai para qual lado? Ainda mais que agora tem, né? O evento amanhã, Democracia Inabalável, que fica parecendo aí que muito do que está acontecendo vem servindo, né, vem sendo utilizado pela esquerda brasileira para avançar com uma agenda a favor da pele das fake news, censura das redes sociais e mais algumas coisinhas. Mas vamos deixar de falatório e vamos ver a entrevista. Deveras interessante, mas interessante demais. Essa é a manchete. Entre a raiva da direita e a da esquerda, fiquei com as forças, diz o Múcio. Essa entrevista foi postada ontem, às 2h da tarde. Teve uma certa repercussão, mas eu não vi ninguém comentando o que eu vou lhes mostrar. Logo no início, a entrevista em ordem aqui, não tirei nenhuma pergunta de ordem. Eu acho que a entrevista completa, acho que eu não deixei nada de fora. Tirei só a introdução do jornalista, que é a opinião dele, né? Vamos ver o que o Múcio realmente falou. O jornalista Fábio Vitor pergunta: 21 dias depois do comandante do Exército ter tomado posse,
o senhor o demitiu. Como foi? Né? Como foi aquilo? O que ocorreu? Tá falando do Arruda. E aí o Múcio responde: foi um momento dificílimo, um sábado de manhã. Eu telefonei para o comandante, que é um homem de bem, o general Arruda, mas o governo tinha perdido completamente a confiança nele. E ele é o acesso ao governo e eu não tinha como levar isso sozinho. Peraí, tá. Aqui tem a primeira informação muito relevante. O governo tinha perdido completamente a confiança nele. Perdeu por quê? Por que o governo perdeu a confiança? A gente vai responder essa pergunta. Foi aqui, disse que queria o lugar dele. Foi quando nós convidamos o general Tomás para assumir no sábado, se não me engano, dia 21, quando o Lula chegou de Roraima. Eu estava no aeroporto com o Tomás, apresentei ele ao presidente e nós o empossamos. Aí o Fábio Vitor pergunta: por que Lula havia perdido a confiança no Arruda? Era só pela questão relacionada ao Cid? A nomeação do Cid? Qual a conexão com o 8 de janeiro, por exemplo? Aí agora que está o pulo do gato. Eu acho que foi também por conta do dia 8. Ó, também. Lula perdeu completamente, né, a confiança. Alguns aliados dele perderam também. E eu fiquei só com o exército. A esquerda com raiva, achando que as forças quiseram dar um golpe. E a direita com raiva porque não deram. Então eu fiquei com as forças, negociando com o executivo e tentando defender as pessoas até que a situação do comandante ficou insustentável. Na manhã do dia 21, às 6h20 da manhã, um telefone da minha casa tocou. Era Lula zangado. Olha o dia, né? 21 de janeiro. Vamos gravar essa data. Porque o jornal da véspera tinha dado que tinha saído num blog que o tenente-coronel Cid estava voltando de Miami, que estaria sendo designado por um comando importantíssimo lá em Goiás, que ele não poderia assumir com a quantidade de suspeitas que havia em relação à conduta dele. E Lula disse, abre aspas, eu quero saber se o exército vai deixar esse rapaz tomar posse. Não é possível que você vai permitir. Quando ele desligou o telefone, eu senti que não havia mais clima de jeito nenhum. Estava entre Lula e o Arruda. E eu era o ministro do governo. Eu precisava conduzir as forças para que convergissem com a vontade do governo. A Constituição diz que o comandante supremo é o presidente da República. Então foi quando nós fizemos a modificação e colocamos o Tomás. Foi graças a uma matéria que saiu na véspera do dia 21, ou seja, no dia 20, que o Lula não só impediu a nomeação do Cid, como derrubou a Arruda para colocar o Tomás, que é um cara que a gente viu, né? Vinha com trânsito na política desde muitos anos. Né? O cara do FHC, o cara próximo do FHC, nosso Brasil. E aí, para falar sobre isso, vou citar-me a mim mesmo. Citar-me-ei. Posso usar meus óculos e tipo Temer? Citar-me-ei. E o 1º de janeiro fizemos nossa live. Olha aqui, vamos fazer aqui uma pequena retrospectiva. Eu separei alguns temas. Não tratei muito, nada muito focado em economia. E já no meio. E aí eu fui mostrando, né? Que a gente foi comentando nos Atlas. A gente só foi até outubro. Foi 2 horas de bate-papo. Já que a gente acelerou. E aí, gente, eu quero trazer o que eu falei por alto. Eu falei por alto na live e eu acho que é o momento da gente olhar com detalhes, explicar bem bonitinho. Até porque às vezes tem gente que não parou pra ver, né? Meio de janeiro, tá todo mundo, né? Às vezes curtindo com ressaca. E aqui é o momento de ver, olhar as matérias, inclusive fazer algumas reflexões. Desde agradecer, né? Se não fosse vocês, não existiria Atlas brasileiro, porque sozinho eu não tenho condição de fazer. Eu preciso de pessoas que me ajudem. E é graças à assinatura de vocês que eu pago meus funcionários. Então, desde já, muito obrigado. Lá no Atlas de janeiro, você tem um capítulo 9, que fala só sobre os militares. Ainda tem um capítulo só sobre o dia 8, que vem antes. Mas falando deles, né? Primeiro subtópico, o início turbulento. Segundo, é hora de reforma. Terceiro, objetivos da reforma. Quarto, ações em prol da reforma. E o tema que fecha, caso Cid. Que caso é esse? Que caso era esse? E aqui vamos dar uma olhada. Porque veja o que foi feito no Brasil. Você está trocando o comandante das forças. Porque o do exército manda em tudo.
Com base numa coisa que saiu, numa matéria no jornal, num blog, na véspera. E vamos dar uma olhada. Em janeiro, um caso chamou muita atenção e ganhou os holofotes da imprensa nacional. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Cid, foi o epicentro de um imbróglio que envolveu a caserna e o novo governo. Esse é mais um daqueles casos que representam um retrato do surrealismo brasileiro e a simbiose da imprensa amiga com a esquerda brasileira. No dia 20 de janeiro é a véspera, né? O Metrópole soltava uma nota que, segundo eles, continham informações exclusivas sobre Cid. Ou seja, era algo que ninguém jamais ouviu falar, ou pelo menos foi a mensagem que tentaram passar. Se você fala que é exclusivo, é revelação, ninguém sabia. Só tá sabendo agora porque é exclusivo. Antes de falar dessa nota, né? Antes de falar da matéria exclusiva, no dia seguinte, no dia 21 de janeiro, a imprensa noticiou que as revelações inéditas teriam sido a gota d'água para Lula exonerar o então comandante Arruda. Já falamos anteriormente como surgiram inúmeras notícias que criaram um cenário perfeito para a esquerda avançar com mudanças na caserna. A nota acima relatava que, aspas, segundo ministros palacianos, a gota d'água teria sido a recusa do militar em exonerar o Cid de um posto de comando sensível em Goiânia. Exatamente o que o Múcio nos diz agora, confirmando com todas as letras, não é mais achismos, porque aqui são pontuações, ponderações feitas pelo consórcio, que por mais você sabe que eles têm fontes, não, aliados ao segundo ministros palacianos. Quem? Não tem nome. Agora o Múcio afirma, em entrevista para a Folha de São Paulo, o que o Lula fez se deu com base numa fake news. Numa base numa fake news, vocês vão ver. Com base numa fake news. Lula teria ordenado a demissão do Cid após Rodrigo Rangel do Metrópolis revelar que o ex-ajudante de ordens operou uma espécie de caixa 2 com recursos em espécie que eram usados inclusive para pagar contas pessoais da Michelle Bolsonaro e de familiares dela. A reportagem também revelou que Cid havia sido nomeado no apagar das luzes do governo Bolsonaro para comandar o 1º Batalhão Especial lá de Goiânia, etc. Tudo mais. Percebam, as duas principais informações que foram reveladas com exclusividade pelo Rodrigo Rangel, né, que era supostamente, primeiro, Cid operava um caixa 2 e que ele tinha sido nomeado do apagar das luzes do Batalhão Especial. Caixa 2, apagar das luzes. Informação crucial, exclusividade, exclusivo. O Rodrigo Rangel descobriu a roda. Tá ali a nota. 20 de janeiro de 2023. Assim como o Múcio confirmou para a Folha de São Paulo, uma nota da véspera. Foi por causa desta nota do senhor Rodrigo Rangel. É um cara fissurado em Bolsonaro, é doentio. O cara é doentio. Você abre a coluna do Rodrigo Rangel no Metrópolis, você abre hoje, você está adoçando, é só matérias sobre Bolsonaro. E não o jornalista que escreve sempre, é um jornalista investigativo. O cara é fissurado, assim, no ponto que virou doença. Eu fico perguntando o que é que passa na cabeça desse cidadão. Antes trabalhava na Cruzoé, lavajatista. Era o tempo todo também contra Bolsonaro, junto com seu amigo Mamateiro Mainardi. Aí tá ali, ó. Vamos começar pela revelação da manchete. E vamos comparar com a notícia da Folha de São Paulo. Ali é a manchete, ó. Exclusivo. O caixa 2 de Jair Bolsonaro no Planalto. Exclusivo. Exclusivo, né? Olha a manchete da Folha de São Paulo. Do dia 26 de setembro de 2022. Pelo menos 3, 4 meses antes. Polícia Federal vê transações suspeitas em gabinete de Bolsonaro e manda quebrar sigilo de assessor. É o Cid. Mensagens indicam pagamento de contas pessoais ligadas à família presidencial. Plano do assessor nega irregularidade. Aí tá ali, ó. Sim. A informação inédita do Metrópolis já tinha sido divulgada pela Folha quase 4 meses antes. Isso, no mínimo, nos revela que falta humildade aos jornalistas brasileiros de lerem os seus pares. Algumas coisas são tão ridículas que apenas contribuem para o descrédito total da população perante a tal grande mídia. Infelizmente, as coisas não param por aí. Para não restar nenhuma dúvida, é a primeira e única imagem de um parágrafo de uma matéria que utilizamos nesse Atlas, que é o parágrafo que o Rodrigo Rangel fala sobre o apagar das luzes. Começa assim, ó. Mais cedo ou mais tarde,
A designação de Cid para o posto será motivo de mais dor de cabeça para o governo na delicada relação com o alto comando. O Cid está... O Rangel falando, Lula, vai ser um problema, Lula. Corte o mal pela raiz. A quem, teoricamente, caberia a eventual decisão de capaz de reverter o ato assinado no apagar das luzes do governo Bolsonaro. Tá vendo? É o apagar das luzes, né? Enfim... Os jornalistas do Metrópolis foram categóricos. O ato da nomeação do Cid foi assinado no apagar das luzes. Gente, o que é apagar das luzes? É ali, né? Final de dezembro. Vamos ser bondosos. Apagar das luzes. 1º de novembro. Depois de 1º de novembro, quando acabou as eleições, acabou no pós-eleição. Vamos ser bem elástico. 4 de novembro, 3 dias depois. Apagar das luzes. Mas ainda que isso daqui seja apagar das luzes, eu acho que não é exclusividade. Por quê? Ajudante de ordem de Bolsonaro deixará Planalto para comandar o batalhão. O Cid, é o de investigações. Auxiliares disse que mudança para Goiás já estava prevista. Pode parecer piada, mas não é. Mais uma vez, os jornalistas do Metrópolis fingiram divulgar uma informação exclusiva que já tinha sido divulgada pela Folha quase 3 meses antes. E mais uma vez, a coisa ainda mais esdrúxula. Então aqui a gente pode falar com certeza que é fake news que o Metrópolis divulgou alguma informação com exclusividade. Isso é fake news. Isso é manipulação da informação pública. É manipulação da informação pública, usando uma palavra que a imprensa usa de forma realmente assim, a dedo, porque é exclusiva, que ninguém sabe, é o furo de reportagem, é tipo um rugente, que não deveria ser usado até o momento. Então já sabe que é mentira. As duas informações apontadas pelo Metrópolis são falsas, no sentido que não é exclusividade. Mas, e o apagar das luzes? A gente pode considerar o pós-eleição já apagar das luzes? E agora já foi. Vamos dar um bisu. Vamos continuar. Após a nota exclusiva, Bolsonaro foi às suas redes sociais para comentar sobre o caso. O ex-presidente classificou a matéria como mentirosa. E no 11º item, é uma postagem longa que Bolsonaro faz, ele trouxe uma informação que colocaria ainda mais em xeque a nomeação no apagar das luzes. Segundo Bolsonaro, Cid teria sido nomeado em maio de 2022, num processo que tinha iniciado em setembro de 2021. Então, assim, maio de 2022 não é apagar das luzes. Mas a gente vai confiar em Bolsonaro? Não, Bolsonaro é mentiroso. Eu não vou confiar em Bolsonaro. Mas só para dar uma olhada, né? 11º. Por que o Cid, ainda no final do seu governo, foi designado para comandar um batalhão, né? Foi um recado para o novo governo? E aí Bolsonaro responde. Ele foi designado em maio, antes da eleição, sem minha interferência, seguindo o processo seletivo do Exército, que iniciou em setembro de 2021. Então, peraí. Então não foi nem o Jair que fez isso? E aí, voltando para a matéria do Rodrigo Rangel, vejamos agora o poder do Google. A nota do Metrópolis trazia uma imagem da tal nomeação. Era essa imagem que está aqui, ó. Theo, Cel, Arte, Mauro, César, Barbosa, Cid, entre parênteses Cid. Primeiro, BAC, Goiânia, Goiás. Dava para notar que era uma tabela. Você vê que é uma tabela, né? Onde eles ocultavam os outros nomes e tinham as seguintes colunas. Posto, graduação, nome, OM. Ali em destaque tem escrito Theo, Cel, Arte, Mauro, César, Barbosa, Cid, primeiro BAC, Goiânia. O que será que acontece se colocarmos no Google, entre aspas, Theo, Cel, Arte, Mauro, César, Barbosa, Cid? E aí o Atlas mostra o print do Google. Olhemos o quarto site, uma página da SGX. É um arquivo PDF que pode ser visto e acessado abaixo. Prestem atenção na data, 27 de maio de 2022. Bolsonaro falou que a decisão do Cid foi em maio. Olha, será que é sobre isso? Será que Bolsonaro estava falando a verdade? Será, Bolsonaro? É o último site aqui embaixo, ó. Número 21/2022. Boletim do Exército. Tá pequenininho, mas dá pra ver, ó. Primeiro BAC. Theo, Cel, Arte, Mário, César, Cid. Eita, será que é isso? Aqui é a capa do documento. Vocês podem ver, não tem a cara de Bolsonaro nele. 27 de maio de 2022. Confirmando, sim, no mês de maio,
o que eu acho que não é apagado das luzes. Página 50, temos uma portaria que versava sobre as novas nomeações. Portaria CEX número 485 de 12 de maio de 2022. Nomeação de comandante, chefe ou diretor de organização militar. Que foi isso que aconteceu, né? OM, que estava na tabela do Metrópolis. OM, Organização Militar. Nomeação é o sítio a ser nomeado por primeiro BAC. Na página 52, no boletim número 21 de 27 de maio, ali ó, primeiro BAC, Goiânia, Telcel Arte, inscrição Mauro César Barbosa Cid. Para nossa surpresa, na página 52, encontrávamos a nomeação do Cid. Ou seja, Bolsonaro estava certo, nunca houve apagar das luzes, já que a nomeação foi em maio, e no máximo, o Metrópolis apenas requentou 2 notas antigas da Folha de São Paulo. Mas por conta disso, Lula fez todas as mudanças que ele queria. Com base nisso, caiu a Arruda, caiu a nomeação do Cid, gerou todo o imbróglio, mais desgastes, que na época não se limitaram a isso. Na época, para quem esqueceu, se discutia no Brasil o que estava no topo do iceberg. Cid, reportagem do Metrópolis, revanchismo, blá blá blá. E o que estava acontecendo ali no meio, para quem prestava um pouco mais de atenção? Uma ampla reforma militar. Mas lá embaixo, que quase ninguém estava vendo, uma reestruturação do Estado. Esse novo Brasil que vocês estão vendo, que foi se moldando ao longo do ano. Vejam como são as coisas. Eu não sei fazer. Eu só fiz um documentário na vida, foi no passado, meu trabalho miserável. Foi em Bellgate. Inclusive quando eu lancei o Atlas. Eu não vou fazer documentário, quem sou eu perto da Rede Globo? Mas filmes, eu não tenho nem como, nem se eu quisesse. Mas tá aí o meu registro, né? Tá aí o Atlas. E é o que eu falo pra vocês. Pode não ser o melhor escrito, pode não ter coisa, mas assim, a espinha dorsal dos principais acontecimentos que aconteceram na história desse país estão registrados aqui. O tempo passa, o tempo voa, tá registrado aí, ó. Eu acho que dá pra falar, ó, os momentos importantes da história desse Brasil, pra entender o que realmente aconteceu no governo Lula, só no Atlas Brasileiro. Me perdoa, escrito só no Atlas Brasileiro. Organizado ao longo do tempo, só no Atlas Brasileiro. Se quiser ter acesso, kimpaim.com, sem BR, não tem BR.com, só isso. Tá lá. Se você assinar hoje, você tem acesso a todos. Já tem até o de outubro. E o de novembro sai agora dia 15. Tem 45 dias, mas tem que encerrar e dá tempo de escrever. Dia 15, lá de novembro. Considere apoiar. Tá aí. E lembrando, todas essas imagens, todas essas notícias, tudo é interativo. Você clica. Você é redirecionado para o site, para você chegar com seus próprios olhos. Você tem aquele amigo petista que não acredita em nada, você vai com ele, ó. Tá vendo? Tudo bonitinho. Aí, nesse âmbito, mentiras. A Folha de São Paulo soltou uma nota, nenhum jornalista assina. Relatório dos Sleep Giants mostra desinformação sobre democracias em sites. Levantamento feito em 16 sites de direita mostra que 53,25% do conteúdo publicado entre janeiro de 2020 e outubro de 2022 continha desinformação sobre democracia e Estado de Direito. E eu fico perguntando, né? Que desinformação é essa? O que seria desinformação? O que desinformação é essa, né? O que é que foi dito sobre democracia que está errado, né? Estado de Direito que está errado? Esse é um dos grandes pontos que eu tento nunca esbarrar. A imprensa, quando fala da direita... Não, a direita tem um gabinete do ódio, tem isso, tem aquilo. Tá, mas me explica. Onde, como, por quê, quem fez, como fez e no que resultou. Me conta a história. Me conta a história. Porque o do Rodrigo Rogel eu te mostro. Ó, aconteceu nesse dia, desta forma. Ele mentiu aqui, e eu desminto por isso. A gente normalmente sempre faz isso. E eu digo a gente, a direita. A tia do Zap faz isso na rede social. Mostrando como a imprensa mente. Seria muito interessante explicar. Não, a desinformação é isso. É uma nota extremamente genérica. Só pra continuar fomentando. Não, é tudo mentira. Precisa da PL 2630. Vamos usar esse clamor do dia 8 para voltar com esta agenda. Aí, entre os sites, tem página de direita, né? Jornais. Eles chamam de jornais, né? É sites de direita.
Folha Política, Jornal da Cidade Online, Crítica Nacional, Brasil Paralelo. Esses 4 primeiros eu até entendo quando chama de site, porque em tese estão muito à direita. Mas você vê, eles chamam de site à direita a Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo eu nem coloco no mesmo patamar da Jovem Pan. Porque a Jovem Pan é a rádio. A rádio é diferente, entretenimento, tem jornalismo? Tem. Mas a Gazeta do Povo é um jornal. É um jornal de mais de 100 anos. É realmente um jornal. Que por muitos e muitos, assim, talvez mais de um século, não sei se hoje em dia, é um jornal impresso. Assim, você chamar isso de site é um absurdo. Não tem como levar a sério. E essa turma depois pede respeito. Tem que ter muito respeito. Mas a gente vai quase voltar para a entrevista do Cid. Quase. Se liga. Bolsonaro disse que dia 8 foi armadilha da esquerda. Matéria até do Hugo Marques, um dos poucos jornalistas que prestam nesse país. As matérias dele normalmente são bem factuais. Ele não fica dando muita opinião, não. Ele reproduz um pedaço da fala de Bolsonaro. Bolsonaro concedeu uma rápida entrevista para a CNN ontem. Nós temos a certeza de que aquilo foi uma armadilha por parte da esquerda. Infelizmente não foi para frente a investigação. Nem o próprio Gonçalves Dias fez parte do corpo final da CPMI. Então a CPMI não serviu para absolutamente quase nada. Lamentável. Não é do pessoal que nos segue, que nos acompanha, pessoal bolsonarista, pessoas de direita, pessoal conservador. Nunca foi de fazer isso daí. Bolsonaro disse que se pudesse em Brasília não tinha liderança. Para o presidente, que é investigado por ter insuflado tentativa de golpe, não havia liderança no dia 8. Para a tentativa de golpe, tinha que ter uma pessoa à frente, pô. Tudo que foi apurado não levantou nome algum. São suposições. Quem que vai dar o golpe, velhinho? Pessoas idosas com a Bíblia debaixo do braço, bandeira na outra mão, povo do povo, vendedor, doce, motorista do Uber, sabe? Gente com criança. Quem vai dar um golpe nesse sentido? E outra, no domingo. Qual é o argumento de que não teve tentativa de golpe? Bolsonaro afirma que o alvo dos protestos sequer o Lula. Um golpe é contra o chefe de Estado, não é contra um ministro do Judiciário, presidente da Câmara, do Senado. É contra o chefe de Estado, que naquela manhã já havia ido para Araraquara, avisado por alguém do problema que ia ocorrer, e foi para Araraquara se encontrar com o prefeito do município. Aí, voltando para a matéria do Múcio, você não entender porque eu fiz essa pausa na matéria do Múcio para mostrar a fala de Bolsonaro. Mesma manchete, ó, entre a raiva da direita e da esquerda, fiquei com as forças, pá. Aí o Vitor pergunta, queria voltar ao dia 8. O senhor disse que estava, ele disse, você fique tranquilo em voltar ao dia 8, porque dele nós não saímos. Em 365 dias, não sei quantas entrevistas eu dei, mas todas elas tratam do dia 8. E essa é uma frase muito interessante. Essa fala é muito interessante. Porque mostra que o Brasil, o consórcio, só quer saber disso. Não querem saber qual o projeto que o Lula tem para o Brasil. O que é que está sendo feito para ajudar a desenvolver a nação. Sabe, melhorar a educação nacional, melhorar a segurança pública. Ninguém quer saber disso. A turma quer saber do dia 8. Porque dá para desgastar Bolsonaro e o bolsonarismo. É só isso que interessa. É só isso que interessa essa galera. Já que esse tema já se esgotou, olha, o problema é que cada um cria a sua história. Eu tenho absoluta certeza que não houve golpe. Porque as forças não quiseram. O ministro do Lula está falando que não houve golpe. Porque as forças não quiseram. É a minha verdade. Porque em todo movimento militar, os militares vão na frente e o povo vem atrás. Aqui, se eles quisessem, cara, era cômodo, porque o povo foi na frente. Olha só, gente. O ministro do Lula. Vamos continuar. Era para ter começado esse novo tema ali, né? Comparado o que o senhor imaginava no calor da hora com o que se sabe hoje, de quem foi a responsabilidade por aquilo, qual foi o papel, por exemplo, da PM do DF. Olha que informações interessantes. A PM ficou encarregada de cuidar das ruas e não veio. Eu recebi informações 2 horas da tarde do domingo que a PM toda estaria aqui nas ruas. Se a PM tivesse botado 1.500 homens aqui, não teria acontecido aquilo. Mas não tinha ninguém. Olha que engraçado, né?
Ministro do Lula falando isso. Não tinha ninguém. Veio um batalhãozinho de nada, sem comando. As pessoas passavam quase que por cima, ninguém obedecia, ninguém deu importância, ninguém respeitou. Mas por que o Palácio do Planalto, que tem um batalhão, né, da Guarda Presidencial, não estava guarnecido? O Dutra telefonou para o Palácio. O Arruda também. O Arruda que o Lula, né? Tá desde fora. Desde fora porque o Metrópolis me ajudou a lhe derrubar. Perguntando se precisava de mais gente para reforçar. Ligaram. E aí, manda reforço? Havia 1.500 homens aqui da reserva no batalhão. Disseram não. Nós estamos aqui, não sei com quantos homens, dá para segurar. E foi aquela hecatombe que ninguém imaginava. Quando se viu o erro, já estava o erro acontecendo. Então, a turma não quis ajuda. Quem disse que não precisava mais? Não sei. As informações é que não precisava haver do GSI. Não sei quem deu essa informação. O que poderia ter sido feito para evitar aquilo? E agora vocês vão entender a fala de Bolsonaro, porque eu botei antes. Se a PM estivesse nas ruas, acho que aquilo não teria acontecido. Agora eu lamento. Pelo menos até agora, eu não tenho informação de quem financiou aquilo. Não havia um comando único. Não havia uma liderança. O que mais me impressionava naquele dia é que você não tinha uma pessoa para negociar, para conversar. Era verdadeiramente um bando de baderneiros. Um movimento de vândalos. O que Bolsonaro falou, cara, você tá de brincadeira, fala que é golpe. De que golpe? De gente assim, povo comum que tava lá revoltado com a vida e só. E o ministro Lula confirma tudo. E muito mais, né? Que entrevista. Essa entrevista é uma pérola. Você tem que realmente é uma das peças-chave para entender o que aconteceu no dia 8. Agora que o tempo passou, né? Contando muita coisa. Vai ser demitido. O Múcio vai ser demitido. No máximo, no mínimo, ele vai cair pra cima. Pô, embaixada. Vai rodar essa entrevista aí, vai pegar mal, cara. Falou demais. Qual o papel do Bolsonaro no dia 8? Aí que ele tenta fazer as pazes com Lula. Não sei se as pessoas se indignaram com a eleição do presidente Lula. Não, eu não sei. As pessoas que se indignaram com a eleição do Lula eram partidárias do outro candidato. Então ele pode não ter tido uma participação direta, mas inspirou algum movimento. Inspirou. Ele inspirou. É o ar. Inspirou. A pessoa respirou. Ai, Bolsonaro, agora eu tô maluco. Eu tô maluco, eu vou entrar. Acha que as forças não têm responsabilidade alguma? Eles cumpriram o que a lei manda. Eles têm consciência de que o chefe deles é o presidente da República. A prova disso é que não houve sequer uma nota de um oficial no jornal se solidarizando com o movimento. Absolutamente nada. Pode ir todos os blogs e jornais do Brasil. E o Múcio tá certo. O amor venceu. Por pacificação, pós-dia 8, defesa engaveta projeto que acaba com pensão de filho de militar. Que lindo. O governo Lula engavetou o projeto que prevê a extinção de pensões de filhos de militares, encaminhado à presidência da República pelo Senado. De acordo com a avaliação da Comissão de Direitos Humanos da Casa, cabia ao Executivo decidir se prosseguiria ou não compra de lei para revisar os benefícios. Assim, o Senado encaminhou em julho ao Planalto para de lei para o Lula decidir se encampava ou não. E o Lula, para manter, né, agora que é tudo lindo, maravilhoso, né? Rapaz, esse Brasil, hein, gente? Aí amanhã, na festa da democracia inabalada, estará lá o presidente do STM, Thomas Paiva, o Marcos Oslen da Marinha, Marcelo Cândido da Marinha. Vai estar todo mundo lá com o Pacheco, com o Lira, de mãos dadas. Vai ter vídeo aí. Parece que os 38 ministros gravaram um videozinho pra botar lá, Secom pediu. Vai ser uma... Que festa, rapaz. Vai ter, eu acho que vai ter transmissão ao vivo da Globo. Vamos ver. Então, pra mim que vai ter. Mesmo sendo segunda-feira, eu acho que a Globo vai dar um jeito de meter uma transmissão ao vivo. Na Globo, eu tô falando na Globo News. Globo News é óbvio que vai ter. CNN. Tô falando na Globo. Eu acho que a Globo vai enfiar um ao vivo em algum momento. Vamos olhar. O país está dividido sobre a influência de Bolsonaro nos atos do dia 8. Fiquei até surpreso com essa nota. A Genial Quest, um estudo de pesquisa lulista, Felipe Nunes, lulista, bem lulista, revela um país dividido, né, sobre a participação de Bolsonaro, se ele é culpado ou não.
Aí, segundo essa última pesquisa, 47 dizem que teve algum tipo de influência de Bolsonaro. Outros 43 rechaçam. E ele fala que isso é uma melhoria no cenário para Bolsonaro. Por quê? Em fevereiro de 2023, um ano atrás, a coisa era mais desfavorável. Naquela ocasião, 51% apontaram o motivo de influência de Bolsonaro. Caiu 4 pontos. Enquanto 38% defenderam o contrário. Agora subiu para 43%. Então acho que o tempo tá passando e a turma tá vendo que, cara, né, caindo no conto da Rede Globo. Caindo no conto do Vigário. E olha que essa pesquisa é do Instituto Lulista. Em fevereiro passado, a fatia dos entrevistados que reconheceu alguma influência de Bolsonaro era majoritária no Nordeste e no Sudeste. No Sul, havia empate. Agora, Sudeste e no Sul, a maioria dos entrevistados diz que não houve influência de Bolsonaro. A maioria do Sul e Sudeste. Será que a maioria Sul e Sudeste que acha contra? Será que também não podemos pensar que a maioria no Sul e Sudeste já não está achando que o governo Lula fracassou e está colocando o Brasil num abismo? Talvez possa ter relação, né? E aí, pra gente pular pro próximo tema. Nossa. Tô vendo aqui agora, a câmera tá meio maluca hoje, né? Sei lá. E o pior que eu tô tendo um cantinho. Até minha mãe fala: meu filho, vai mais pro meio. O pessoal reclama que você não aparece. Vem pra cá. Fica até melhor de ler. Bolsonaro postou isso daqui esses dias. Posso ler a notícia, ó. Haddad avisou Lira e Pacheco e vai ao judiciário se a MP for devolvida. Democrático demais. Se devolver a MP, eu vou judicializar. Na avaliação da equipe econômica, o STF vai se sentir mais livre para decidir pela inconstitucionalidade se o Congresso rejeitou o diálogo. Lula. Aí Bolsonaro diz, né? Menos vacas, mais leite. Uma economia destrutiva de Haddad e Lula. Durante o governo Bolsonaro, a desoneração da folha foi prorrogada e a saúde seria o 18º setor a ser beneficiado em 2024. Bolsonaro e sua equipe econômica, dada pelo Guedes, adotou várias outras medidas, tirando o peso do Estado dos ombros dos trabalhadores e empregadores. Esse é o tipo de medida que eu defendo. Liberdade econômica. Isso aqui tem nada a ver com liberalismo. Isso aqui é liberdade econômica. É tirar o Estado realmente da costa do cidadão. É você o quê? É reduzir imposto, cara. É reduzir o gasto. O papel do Estado na economia, para mim, além de gerenciar alguns setores-chave, é garantir que não vai ter monopólio, que não vai ter oligopólio e que as relações livres realmente existem. Não existe nenhum tipo de cartel, nenhum tipo de distorção que vai prejudicar os pequenos e médios. Que não vai vir nenhum gigante fazendo traquinagem para sabotar o povo brasileiro. Também zerou os impostos dos combustíveis no momento em que o mundo todo sofria com o aumento de seus preços diante da pandemia e o conflito na Europa. Isso é tirar o Estado. Isso é tirar o Estado do cangote. Por outro lado, você viu o Amoedo, por exemplo, né? Armínio Fraga e os liberais. Eles acham que tem que ter imposto, porque combustível fóssil tem muito carbono. No momento atual, o mandatário volta com a cobrança dos impostos dos combustíveis, que associando com a remuneração da folha, terá desemprego, inflação e queda da arrecadação. Recorrer à justiça contra uma medida exaustivamente debatida e deliberada pelo Congresso apenas explicita que Lula cada vez mais despreza o parlamento e governa com o seu judiciário. E mais, gente, o Lula colocou a lei, o parlamento derrubou. O parlamento derrubou. E aí, depois do parlamento derrubar, o Lula vai e enfia o MP, passando por cima. Tem validade de lei. Aí, para comentar um pouco mais até sobre isso, a Haddad conversou com Lira, Pacheco, sobre a MP, a desoneração da folha, antes de enviar para o Congresso. Segundo fontes, a Haddad explicou a Lira e Pacheco que era abertura de diálogo, ao invés de simplesmente recorrer ao judiciário por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Não teve afronta de jeito nenhum, eles não deram aval, mas entenderam o argumento, diz uma fonte próxima ao ministro. Se a MP for devolvida, não vai restar alternativa ao Executivo, a não ser recorrer à AGU para que questione a prorrogação dos benefícios pelo Congresso ao Supremo. Lula trabalha para reduzir benefício para os trabalhadores.
Na avaliação da equipe econômica, o judiciário vai se sentir mais livre para decidir pela inconstitucionalidade se o Congresso rejeitou o diálogo pelas redes sociais. Pacheco disse que vai reunir os líderes para decidir sobre a tramitação. Os 17 setores beneficiados pedem que ele devolva a MP. Ele está sendo bastante pressionado por diferentes senadores e pelos lobbies setoriais. O Congresso havia derrubado o veto de Lula sobre o tema. E aí, falando sobre vetos, olha o Lula. Esse é o Lula. Lula veta trechos da LDO que proibia gastos com ações tendentes a desconstruir o conceito de família. Lula quer gastar dinheiro com que destrói o conceito de família? Pô, Lula. Assim fica fácil, né? Tá botando as carrinhas de fora sem medo de ser feliz. Lula vetou um trecho da LDO que proibia a União de ter despesas com ações tendentes a desconstruir o conceito de família tradicional, formada por pai, mãe e filhos. Olha que print bacana de um jornal da grande mídia. Vou até sair de lado, ó. Pra facilitar. Porque às vezes o cara me vê, não gosta desse menino. Então, bigode, você me corta. Pega só a notícia. Aí você mostra. Olha, rapaz. Olha o que o Lula tá fazendo. Manda um grupo da igreja. Olha o que o Lula tá fazendo. Pega aquela irmã que ainda não sabe realmente o que tá acontecendo. Ainda acha que o Lula, agora dos pobres. Olha, irmão, o que tá fazendo. Me corta. Bota só a notícia ali, bonitinha. O trecho foi aprovado por meio de emenda apresentada pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Aí você mostra, olha, irmã. Olha quem tava defendendo a família, olha. Você tá entendendo porque o pessoal fala do Lula? A Globo tá mentindo. E ainda proibiu o governo de ter ações tendentes a influenciar crianças e adolescentes a terem opções diferentes do que elas nasceram, de financiar cirurgias, né, também, e ter despesas que incentivassem a ocupação de terras e realizações de Meu Corpo, Minhas Regras. E o Lula vetou isso daqui, porque o Lula quer gastar dinheiro com isso. Lula veta trecho da lei que impedia cortes no orçamento do agro. Lula, é sensacional esse cara. Confiança empresarial terminou 2023 em menor nível em 8 meses. Mas pode melhorar. Mas é óbvio que pode melhorar e pode piorar também, né? Também pode piorar. Varejo sinaliza recuo de 2% em vendas, diz a Ibeva. E PCS acelera em todas as capitais no final de dezembro, afirma a FGV. Mas pode melhorar ou piorar. Por que a inflação que você sente no bolso parece maior que a oficial? Aí é engraçado que no final a nota explica, né? Os seus porquês. É porque a inflação oficial é só para os ricos, só para as elites. Como você não é elite, aí você sente diferente. Em geral, as classes mais baixas sentem mais as mudanças na inflação. Isso porque alimentos são a categoria mais representativa de gasto no seu orçamento que classes mais altas. De acordo com Cristina de Mello, economista e professora da ESPM, as famílias com renda menor têm menos disponibilidade para mudanças na cesta de consumo e por isso sentem mais os efeitos da inflação. Para pagar mais em alimentos, por exemplo, muitas vezes a família tem que abrir mão dos custos de transporte. É por isso que você sente mais. É porque você não é da elite. A elite tá de boa. O meu pobre. Aí você vê, ó. Defensor das elites. Um cara do snowboard. Governo aumenta imposto sobre a Shine. Absurdo, faz o L. Governo te reduz o imposto do cartão para a compra nacional. Não falam nada. Falam que foram obrigados pela OCDE. Ou falam que é só para rico que compra Miami. Então, né? Tomou uma checagem. O IOF teve sua redução durante o governo passado e não no governo atual, como o autor do post deixa entender. Não é que o pessoal tem que agradecer o Lula, o imposto caiu, porque a sobra do governo Bolsonaro é a rebarba, né? E vai zerar, com vamos passar em 2027, zera de vez. Graças ao governo Bolsonaro. Não é graças ao Lula. Esses são os petistas. Esses são os petistas, que se valem da incapacidade das pessoas para propagar mentiras. Preço do diesel volta a ter cobrança integral de PIS/COFINS a partir dessa segunda, né? E vai aumentar em média 35 centavos. O governo começa a taxar carro elétrico e painel solar importado. Então você vê que aquele argumento de meio ambiente não vale de nada. Não vale de nada, que é imposto para tudo que é lado. Lula só quer uma justificativa para aumentar imposto. Carlos Lupe promete zerar a fila do INSS no primeiro ano de governo.
Fila do INSS nunca vai acabar, mas queremos reduzir espera, diz o Lupe. É mesmo? Tá bom. Então acabou em um ano. E aí, para falar de coisas relacionadas ao trabalhador não deve ter direito individual de rejeitar contribuição obrigatória ao sindicato. É assim que a turma do Lula pensa. Luiz Marinho defendeu que o trabalhador não deve ter direito individual de rejeitar a contribuição sindical obrigatória. A decisão, na minha opinião, deveria ser tomada nas assembleias de trabalhadores e de empregadores. Eles decidem, portanto, não caberia direito individual em mandar uma cartinha, por exemplo, se recusando a contribuir. Para o ministro, a decisão da recusa de forma individual não é legítima nem democrática. Esta é a democracia do PT. Para o PT, a democracia é relativa. São os defensores da democracia relativa. O setor público tem o segundo maior déficit da história em 2023. Só perdeu, gente, para 2020, que não conta, porque foi ano da pandemia. De janeiro a novembro, o rombo já bateu quase 120 bilhões. Então, assim, 2020 não conta, nem assim não conta. Foi um negócio assim totalmente atípico de toda a humanidade. Lula tem o pior dado da história. Em condições normais, Lula tem o pior dado da história. Mesmo com a PEC do rombo, mesmo com todo o apoio, mesmo com créditos extraordinário para pagar os precatórios. Aí você ainda tem que lidar com isso, né? Ano pode ter mudanças no cenário econômico. Veja previsões da astrologia. Arroxo salarial de Bolsonaro amplia a pressão de servidores por reajuste, diz a Miriam Leitão. Pronto. A culpa é de Bolsonaro. Bolsonaro não deu aumento. Tem que dar aumento. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, me disse que a autarquia já perdeu muitos profissionais qualificados concursados que deixaram o banco para iniciativa privada. O mesmo é relatado entre os servidores da área ambiental, que anunciaram esta semana a paralisação. No caso deles, a situação ainda é mais grave, por ele não terem tido aumento, foram assediados pelo governo anterior. Cara, nada que, assim, de boa Bolsonaro dar aumento, talvez ele pudesse realmente ter dado para alguns setores. Agora sim, se fala tanto nas contas públicas, no déficit, disso, daquilo, outro, mas até economizar dinheiro, assim, se ele gasta, ele ia reclamar, olha, Bolsonaro aumentou demais o salário do funcionalismo. Olha o déficit, olha o problema que Bolsonaro deixou para Lula. Se Bolsonaro não dá aumento, ai, olha o arroxo salarial, olha o que Bolsonaro fez. Cara, é absurdo, é o consórcio, Aí você vê, ó, por que o consórcio segue mentindo? Porque o pessoal segue apoiando. Globo fatura 1,2 bilhões em patrocínio com BBB, Italias Empresas, e que eu te recomendo que, caso você possa, porque às vezes não é possível, evite gastar o seu dinheirinho nessas empresas. Quem coloca, sabe, propaganda na Globo tá contra o Brasil. Às vezes nem sabe, mas evite. Não gaste seu dinheiro. Não gaste com essas empresas. Sempre que puder, tiver na promoção, né, alguma coisa no supermercado, beleza, compra. Mas se puder, não gaste. E aí eu fiz questão de trazer essas matérias finais, mesmo no vídeo. Eu deixei pro final do dia 8, por quê? Só para amarrar umas coisas. Vou falando várias coisas bem rápidas. Percebam. Quando a gente olha o que está acontecendo no Brasil, dados, números, os indicadores são horríveis. A gente não consegue uma notícia boa para elogiar Lula. Você vai elogiar Lula pelo quê? É porque ele defende a democracia. É só isso que eles conseguem falar. Então, olha como a imprensa age há muito tempo e vai continuar agindo. Eles precisam pegar fatos dos mais diversos, aleatórios, para ficar criando cortinas de fumaça contra Bolsonaro, contra o bolsonarismo, contra a direita, para conseguir ter, né, um arcabouço de ideias, narrativas, para ocultar o que o governo Lula está fazendo. Precisa ocultar o que o governo Lula está fazendo. Eu tenho uma coisa que eu sempre tento. Sempre que eu vejo alguma injustiça sendo feita com o Bolsonaro, eu tento mostrar a injustiça. E eu tento mostrar, porque se você for atrás, você vai ver como tem aquela digital de esquerda, né? Muitas vezes com cheiro de picanha,
numa nota, numa coisa, numa outra, como foi, por exemplo, essa questão do Rodrigo Rangel, e mostrar a pessoa que, olha como no final do dia, sempre tem um cheiro de picanha no ar. Sempre tem um cheirinho de picanha. Que agora é abóbora, né? Tem um cheirinho de abóbora no ar. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. E de minha parte, eu quero poder sempre estar trazendo informação, mostrar para vocês, e vocês conversando com as pessoas, principalmente fora da bolha, furando a bolha. Só vocês estão no local de trabalho e acessam as pessoas que não acompanham política. Você é o chato, mas às vezes o chato, né, consegue convencer. Aí, com certeza o consórcio vai contar a versão dele dos fatos. A gente registrou ao longo do ano passado os principais eventos do dia 8, CPM do dia 8, tá tudo lá nos Atlas. No que depender da gente, mas com certeza, né, a história do Brasil, ela vai ser contada. O consórcio vai ter a versão deles, mas a gente vai ter a nossa versão, que eu acho que tá muito mais amarradinha, muito mais coesa, muito mais, né, cheia de fontes que corroboram para contar a verdade, muitas vezes com provas e documentos assim, né, que demolem o que a imprensa tenta emplacar, como a história aí do Lula. Ai, o Arruda, eu perdi a confiança. Olha o que a imprensa faz nesse país. E não é a primeira vez que o Metrópolis apronta essa. Aquela história dos empresários, que o Fernando Schuller fala na Veja, fala do Guilherme Amado, também colunista importantíssimo do Metrópolis. Esse é o nosso consórcio. Esses são os nossos grandes... Essa turma é jornalista. A gente é qualquer outra coisa, né? É um bando de maluco, baderneiro, é o que nós somos. Mas enfim. Compartilha esse vídeo, né? Não vai cair o dedo. Vamos ajudar a mostrar outro lado da história. E se gosta do meu trabalho, quiser me ajudar mais, além do Atlas, pode estar no canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição. E eu deixo aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!